Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Estamos caminhando para a conclusão dessa primeira parte do tempo comum, tempo durante o ano, que vai se concluir na terça-feira, antes da quarta-feira de cinzas. Estamos já chegando próximo desse tempo que nós iremos viver, que é um tempo todo especial, muito forte, que é o tempo da Quaresma. Mas a palavra de Deus desse sétimo domingo vai nos colocar ainda mais nesse sentido de vivermos essa vida do homem ou da mulher, das pessoas novas, renovadas e revivadas no Senhor. Daí vem, caríssimos irmãos e irmãs, essa necessidade que nós temos de aproveitar desse tempo agora favorável, que é o tempo do jubileu, peregrinos de esperança, para renovar nossa vida, reavivar nossa existência, quando os judeus, no livro do Levítico, instituíram o ano jubilar, 7 vezes 7 anos, tudo voltava às antigas propriedades, tudo eram perdoados, tudo recomeçava, como se tivesse saído 0 quilômetro naquele momento, o veículo da fábrica. Ou seja, é um novo tempo, um novo recomeço. E nós somos chamados, nessa tradição da igreja, que agora é a cada 25 anos, que a partir do século XIII começou a ter o ano do jubilar, e com todas as nuances, através desses tempos todos, mudança de tempo, ocasião, tudo mais, nesse ano santo ordinário, que nós não percamos a oportunidade de, através da nossa peregrinação ou romaria, irmos a uma igreja jubilar ou às portas santas em Roma, para lucrar indulgência para nós ou para os irmãos falecidos, uma vez por dia, tendo confessado, comungado, rezado na missão dos papas e fazendo justamente a nossa peregrinação. Para os que não podem sair de casa, basta a intenção em vez da peregrinação, mas deve continuar com as outras cláusulas, que é justamente a confissão, comunhão e oração pelo Santo Padre. Peregrinos de esperança, aproveitemos desse tempo e assim vivamos, caríssimos irmãos e irmãs. Neste sétimo domingo do tempo comum, nós temos uma palavra, meus irmãos e irmãs, que vai nos falar do que é o homem novo, como é que é essa vida que nós somos chamados a viver. Nós continuamos na leitura do Evangelho com o sermão da planície, que tem aquela correspondência, em uma grande parte, com o sermão da montanha. Lucas é da planície, justamente é o sermão da planície. Mateus é o sermão da montanha. E Jesus vai colocar, a questão do amor ao próximo, amor ao inimigo. Ou seja, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, benzei os que vos amaldiçoam, rezai por aqueles que vos caluniam. Se alguém lhe der uma bofetada numa face, oferece também a outra. Se alguém te tomar o manto, deixa-o levar também a túnica. Dá a quem te pedir, e se alguém tirar o que é teu, não peças que o devolva. E aí vem a regra de ouro. O que vós desejais que os outros vos façam, fazei-o também vós a eles. Se amais somente aqueles que vos amam, recompensa tereis, até os pecadores amam aquele que os amam, fazem o bem. E aí vai, o sermão da planície, tem essa correspondência com o sermão da montanha também, e vai justamente a questão do julgamento, a questão também de amar, repete de novo, a questão de amar os inimigos, ao contrário, amai vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem esperar em coisa alguma em recompensa. E fala da generosidade, dai-vos será dado, uma boa medida calcada, sacudida, transbordante. É a graça de Deus, meus irmãos e irmãs, que deve agir em nós, de tal maneira que aquilo que parece que não é possível para aqueles que vivem no sobrenatural, com a graça de Deus na nossa vida. Porque, sem dúvida, meus irmãos e irmãs, nós vemos que o ser humano é vingativo, o ser humano é aquele que trai os outros, que é falso, tem a falsidade, e que não leva desaforo para casa, entre aspas, Mas o ser que nasce de Deus é alguém que tem o coração de Deus, de ser misericordioso, de perdoar, de amar o inimigo. E essa é uma característica dos cristãos. Os cristãos são aqueles que assim vivem. Basta ver os mártires. Iam para o martírio, nunca
condenando os seus algozes, nunca xingando as pessoas dos seus algozes. Pelo contrário, se colocavam nos seus algozes sabendo que estavam recebendo no céu uma recompensa muito maior do que estavam deixando aqui. Portanto, é porque nós pensemos bem nessa cultura que nós temos hoje de vingança, de raiva, de guerra, enquanto que no Evangelho fala de amar o inimigo, perdoar quem nos ofende, se alguém nos dá uma bofetada, dá também outra face. Isso não é simples, é graça de Deus, é dom do Senhor na nossa própria vida. E faz toda a diferença e o sinal que nós somos chamados a ser para o mundo. Homens e mulheres renovados, aí vem o tempo do jubileu, que quer renovar em nós a vida cristã, quer reavivar o nosso batismo, e no fundo esse é sinal. E esse é um sinal fortíssimo para o mundo. É um sinal da presença de Deus na história. Amar os vossos inimigos, a quem vos faz o mal, retribuir com o bem. Isso é de Deus, isso é divino, isso é graça de Deus em nós, caríssimos irmãos e irmãs. Cabe a nós essa experiência de coração aberto e sincero. A palavra de Deus para nós, meus irmãos e irmãs, coloca bem claro isso para nós. E na leitura do livro de Samuel, a leitura primeira desse final de semana, tem um episódio muito interessante, um episódio com relação a Davi e Saul, né? Saul estava perseguindo Davi, né? E aí tinha colocado com 13.000 homens para perseguir Davi e seu grupo, né? E eles passaram a noite num acampamento e dormiram no meio das barricadas, né? Aí Davi, né, justamente foi ali e encontraram Saul dormindo ao seu redor, com todas as pessoas, e ninguém viu que tinham chegado ali. E aí então Abisai disse a Davi: Deus entregou hoje em tuas mãos o teu inimigo. Vou cravá-lo em terra com uma lançada e não será preciso repetir o golpe. Já que ele está te perseguindo, veio com 3.000 homens, estamos aqui, pegamos a lança dele e vamos atravessá-lo e colocá-lo pregado na terra. Mas Davi respondeu: não o mates, pois quem poderia estender a mão contra o ungido do Senhor e ficar impune? Ou seja, tinha tudo para se vingar daquele que estava perseguindo, queria matá-lo, estava ali, era só com uma lança fazia isso, mas Davi falou: não faça isso, não faça isso. E aí Davi apanhou a lança e a bilha d'água estava ali ao lado, né, junto à cabeceira de Saul, e foram embora. Ninguém viu ninguém, né? Ninguém deu conta disso. Todos dormiam em profundo sono. E Davi atravessou para o outro lado, né, parou no alto monte e gritando, né, disse: aqui está a lança do rei, venham dos seus servos aqui para buscá-la. O Senhor atribuirá a cada um conforme a sua justiça, pois ele te havia entregue hoje em teu poder, mas eu não quis estender a minha mão contra o ungido do Senhor. Aquilo que no Evangelho nós ouvimos com muita clareza, amar o inimigo, perdoar quem nos odeia, de uma certa forma já está embutido na leitura do episódio de Davi, que podia ter se vingado de Saul e o matado, já que estava perseguindo Davi, mas não o matou e mostrou, inclusive, a sua longanimidade, levando a lança e a bilha d'água do outro lado, mostrando: estive aí, estava do meu lado, estava nas minhas mãos e eu não fiz. Para demonstrar o espírito de Davi. Davi foi realmente esse rei justo, teve seus deslizes também, seus erros humanos, mas justamente alguém que é quase como um exemplo para o Antigo Testamento. Parece, meus irmãos e irmãs, justamente aquilo que no Evangelho fala: amar o inimigo, fazer o bem a quem nos odeia. Isso não acontece muito hoje. As pessoas hoje, quando podem fazer o mal aos outros, quando podem pisar sobre os outros, o fazem. Mesmo sem ter problemas um com o outro, ou não sei se tem ou não, mas há toda uma violência muito grande no ar, no mundo de hoje. E os cristãos são chamados a fazer a diferença e a mostrar ao mundo de hoje que podemos ser diferentes também. Já no Antigo Testamento, Davi demonstrou isso com relação a Saul, e no Evangelho, no Sermão da Planície, segundo Lucas, ele coloca e repete muitas vezes: amar o inimigo, fazer o bem a quem nos odeiam, né? Ou seja, ter essa generosidade, que é esse novo nascimento, esse nascer do alto, nascer de Deus,
nascer realmente do Senhor. Essa é a nossa vida. Esse é o sinal que os cristãos devem prestar ao mundo de hoje, cheio de violência, vingança, raivas e guerras que existem em tudo quanto é lado, as guerras declaradas, as guerras não declaradas, as questões das guerras que existem matando e jogando bombas em cima das pessoas, as guerras que jogam bombas virtuais, com as mentiras pelas questões virtuais, quantas situações que existem de ódio e de rancores. E hoje, com as denúncias falsas, então, com as extorsões que existem, nós vemos, meus irmãos e irmãs, todo um clima de ódio, de rancor e de vingança vai acontecer em nosso meio. Nós somos chamados a pedir ao Senhor que sejamos esses homens e mulheres novos, a estar em tempo de jubileu, para que nós possamos reavivar a nossa vida, o nosso batismo. Pedimos ao Senhor que nós possamos cada vez mais ser generosos e ser um sinal dessa presença de Deus na história, através do perdão ao inimigo, da reconciliação, de fazer o bem a quem nos odeia. Eis aí, meus irmãos e irmãs, o que é dom de Deus, é graça de Deus, que Ele realiza quanto mais nós dizemos o nosso sim ao plano do Senhor. E, por fim, meus irmãos e irmãs, nós vemos que a segunda leitura de hoje também nos fala desse espírito vivificante. O primeiro homem, Adão, foi um ser vivo. O segundo Adão, Jesus Cristo, é claro, é um espírito vivificante. Veio primeiro, não o homem espiritual, mas o homem natural, pois o que veio é o homem espiritual, depois é que veio o homem espiritual. O primeiro homem tirado da terra é terrestre, o segundo homem vem do céu. E como foi o homem terrestre, assim também são as pessoas terrestres. E como é o homem celeste, assim também são as pessoas celestes. E como já refletimos a imagem do homem terrestre, assim também refletiremos a imagem do homem celeste. Somos chamados, meus irmãos e irmãs, a refletir o homem celeste, o homem que nasceu de novo, o homem que nasceu de Deus. E a leitura tanto de Samuel, Antigo Testamento, como também o Sermão da Planície, fala de amor ao próximo, amor ao inimigo, amor àquele que nos faz o mal. É isso que nos faz nascer de novo, que nos fez nascer de novo, nosso batismo, nossa vida batismal. É dessa forma, meus irmãos e irmãs, que nós somos chamados a viver cada vez mais e melhor nossa vida. Caminharmos de tal maneira que nós vivamos intensamente e com alegria a nossa existência cristã. Possamos ser no mundo esses sinais. Que o tempo do jubileu, o ano do jubileu, nos encontre realmente abertos para, com nossas peregrinações ou romarias, com aquilo que faz parte das indulgências que recebemos, nos ajude realmente a sermos aqueles que nascem de novo, que nascem do céu e que são sinais de paz, de fraternidade, de perdão uns para com os outros. Caríssimo irmão, caríssima irmã, escute com atenção a palavra de Deus desse final de semana. Participe da missa e peça a graça de Deus para que você e cada um de nós vivamos essa vida do homem que nasceu de Deus, da pessoa que nasceu de Deus e que por isso mesmo torna possível amar o inimigo, fazer o bem a quem nos odeia. E aquilo que nós queremos que os outros nos façam, fazemos primeiros a eles também, de ajuda, de atenção, de perdão, de reconciliação. Meus irmãos e irmãs, os santos assim viveram, os mártires viveram isso, dando a vida e não odiando a ninguém, nem os seus algozes. Isso é dom de Deus, é graça de Deus em nossa vida. Pensamos que também nós, aproveitando do ano santo, do ano jubilar, renovemos a nossa vida e cada vez mais, depois de tantos resquícios de pecado e consequências do pecado que nós fizemos, que nós vivamos o tempo das indulgências, do perdão, da reconciliação, como homens e mulheres novos. Ao participar da missa, deixe que a palavra de Deus incida no seu coração, na sua vida, na sua caminhada. Dê tempo para que Deus faça moradia no seu coração e faça nascer de novo, nascer do alto e caminhe no Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.